Vamos pensar um pouco hoje sobre esse tema, né? Minha pátria para Cristo, até porque há muitíssima terra a ser conquistada. A primeira pessoa que falou esta frase foi o missionário que veio aqui para o Brasil, William Bratcher. Certo? Chegou aqui no Brasil, trabalhou, velhinho, a missão dos Estados Unidos queria levar ele de volta, ele disse, eu não posso ir, porque ainda há muitíssima terra para conquistar. Missões nacionais, lá no início ainda, com o seu primeiro nome, dizia assim, não, vamos fazer desta frase um tema para a campanha, minha pátria para Cristo. Então esse tema não é novo, né? Nós já tivemos esse tema em atividade, essa é a terceira vez que a nossa campanha está com esse tema. Mas pensando bem, ainda é pertinente, porque a própria divisa ainda está valendo para os dias de hoje. Ainda há muitíssima terra a ser conquistada, certo? Apesar do tempo de William para cá, né, do tempo de Bratcher para cá, nós já termos feito muitos avanços com relação a missões, o nosso Brasil ele está longe de ser totalmente alcançado por Cristo. Ele está longe de ser totalmente abençoado pelo Evangelho. Para você ter uma ideia, no nosso país, né, segundo o último censo que saiu do IBGE, para você ter uma ideia, no nosso país, nós ainda temos 2.265 municípios que ainda não têm igreja batista no Brasil. Mais de 2.000 cidades ainda não tem igreja no nosso Brasil. Mais de 2.200, né? 2.265 cidades não tem igreja ainda no Brasil. Para você ter uma ideia, existem regiões que existem grandes vazios missionários, regiões que ainda não têm missionários no Brasil. Pastor, mas o senhor falou que nós temos quase 1.300 missionários. Sim, mas ainda existem lugares onde não tem missionários. Para você ter uma ideia, na região do Marajó, que foi que eu ia citar, mas não citei, no sul do Brasil também estamos precisando de muitos missionários, as regiões ribeirinhas, os povos indígenas estão precisando de pessoas para falar de Jesus para eles. Para você pensar comigo, no nosso país existem 162 etnias de índios que ainda não têm igreja. São 162 povos indígenas que ainda não têm igreja. E dos povos que foram alcançados, 105 ainda não foi concretizado, né? Ainda não houve um engajamento desses povos. Eles foram alcançados, mas eles ainda não se engajaram com o Evangelho como de fato precisa haver esse engajamento. Então, você tira aí por baixo aproximadamente 270 povos indígenas que ainda precisam ter uma igreja. Então é muita gente, certo? São 2.265 cidades e 270 povos indígenas que ainda precisam de igreja, que ainda precisam de um lugar para cultuar ao Senhor, que ainda precisam de um lugar para ouvir falar de Jesus Cristo. E isso traz para a gente uma intrigante contradição. Uma intrigante contradição, porque o IBGE nunca registrou um aumento tão grande de pessoas que se dizem evangélicas no Brasil. Inclusive até houve uma projeção, né, para que daqui a 10 anos vai haver mais evangélicos do que católicos no Brasil. Porque o aumento de quem diz ser evangélico, o aumento da população gospel está crescendo cada vez mais. Mas olha que contraste, junto com o aumento de evangélicos, também o Brasil nunca presenciou um número tão grande de corruptos no país. A corrupção no Brasil está crescendo também de maneira alarmante. Outra coisa também, o número de divórcios. Nunca no Brasil tantas pessoas se separaram como nessa década. Em toda a história do país, não houve tantas separações como está tendo hoje. Está tendo um decaimento, uma degradação moral no nosso país. A família ela nunca foi atacada. A instituição família, aquela família instituída por Deus, nunca foi tão atacada no nosso país como está sendo hoje. Nunca foi tão desconfigurada como está sendo hoje. Aí a gente se pergunta, onde estão esses evangélicos? Onde está esse crescente povo?
Onde está esse povo que se diz servos? Como esse povo está servindo? Então, muitos crentes, muitos cristãos estão caindo em um perigo que causa sérios danos para o nosso país, que é o perigo da acomodação cristã. Que perigo é esse? É crentes se cercando de crentes e perdendo a sensibilidade para quem está lá fora. Nós vemos igrejas crescendo, números de organizações, né? Organizações não na nossa organização como um todo, mas nós vemos igrejas crescendo, passando na TV assim, com números exorbitantes. Mas são crentes cercando-se de crentes, perdendo a sensibilidade com quem de fato está precisando, com quem de fato está necessitando. E como nunca, né? Como nunca não, como no tempo de Brat, ainda há muitíssima terra a ser conquistada. Ainda há muita coisa para ser. Creio que quando Brat falou isso, ele estava lembrando, né? Ele estava pensando, quando ele falou isso, ele estava pensando em um rapazinho, certo? Em um rapazinho chamado Josué, né? E nós vamos falar um pouco sobre esse Josué para nós linkarmos, para nós darmos continuidade a esse pensamento. E Josué, você já sabe, né, quem era Josué. Josué, ele, o nome dele não era Josué, né, o nome dele era Oséias, né, Oséias, e aí Moisés foi que começou a chamar ele de Yehoruá, né, que quer dizer Jeová é a salvação, Deus é a salvação, e aí, transliterando para a gente, fica aqui como Josué. Josué é filho de Num, né, da tribo de Efraim. Ele foi um dos espias, lembra, né, da história? Ele foi um dos espias que foi lá e viu a terra, né, e tornou-se ajudante de Moisés, caminhou ali ajudando, foi sucessor de Moisés, né? E aí Moisés comissionou ele, depois ele foi comissionado pelo próprio Deus, né? Você lembra da história, né? Moisés comissionando ele lá no monte, depois ele desce, conversa com Deus, o próprio Deus comissiona ele, e aí Josué começa conquistas, ele começa a conquistar as coisas, ele começa a conquistar de fato as cidades, começa a adentrar, né? Começa a guiar o povo nas suas vitórias. E em um determinado momento, Deus até reconhece esse avanço, Deus até reconhece essas vitórias, mas Deus ele vai falar algo muito importante para Josué, que vai servir de introdução para o nosso pensamento hoje, certo? Josué capítulo 13, versículo 1, certo? O texto diz o seguinte, Josué 13, versículo 1. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já está velho, entrado em dias, e ainda há muitíssima terra, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Deus disse para Josué, o seu trabalho foi excelente. Seu trabalho foi muito bom. Você fez muita coisa, você conquistou muita coisa, mas ainda há muitíssima terra a ser conquistada. Ainda está ficando muita coisa para ser possuída. E aí Josué, ouvindo isso de Deus, Josué comunica isso ao povo. E um camarada que a gente também conhece, escuta a história, Caleb. Certo? Caleb, nós também conhecemos, ele sempre esteve ali ao lado de Josué, né? Caleb escuta a história. E em um determinado momento acontece algo interessante com Caleb. E é sobre isso. Ele entendeu que ainda havia muitíssima terra para ser conquistada. Ele entendeu que ainda havia muitíssimo trabalho. Ele entendeu que ainda precisavam desbravar muito ainda. Josué, já idoso, já entrando aí nos seus dias, Caleb, mais novo, escuta isso. E aí, vamos ouvir o que Caleb fala para Josué alguns anos depois.
tá bom? Alguns anos depois. Para isso a gente vai para Josué capítulo 14, certo? Josué capítulo 14, no versículo 6. Nós leremos do versículo 6 ao versículo 12 e aí nós faremos algumas considerações sobre estes versículos, tá bom? Nós vamos ler do 6, eu vou ler direto com você do 6 ao 12, depois nós consideraremos os versículos. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e por causa de ti. Calebe falando com Josué, viu? Josué lembra? Você sabe o que foi que Deus falou comigo e falou com você através de Moisés. Versículo 7. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal agora é a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estava ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Eita, que Calebe valente! 85 anos. Diz assim: eu estou tão forte como naquele dia. Estou tão corajoso como naquele dia. Me dá esse monte. Deixa eu tomar de conta dessa montanha. Eu sei que lá em cima existem gigantes. Eu sei que lá em cima existem cidades grandes. Eu sei que lá em cima existem povos, muitos povos. Mas eu vou conquistar, porque o Senhor assim disse que eu conquistaria. E Josué o abençoou e o entregou o monte. Pensando nessas palavras de Calebe, nós vemos que a geração de Calebe nos deixa uma lição, certo? As palavras de Calebe, o próprio Calebe nos deixa uma lição. A primeira é que ele nunca esqueceu das promessas de Deus. Ele nunca esqueceu das promessas de Deus, ele sempre lembrou. Lembra, Josué, do que foi feito lá na frente, do jeito que Deus falou. Então Calebe vive conforme as promessas de Deus. Calebe está com 85 anos e ele fala como se fosse um jovem, não porque ele tinha todo esse vigor, mas porque ele confiava nas promessas de Deus. Ele acreditava que poderia tomar posse de toda uma montanha, crendo nas promessas de Deus. Então ele vive pela fé, não pelas circunstâncias. Como que você vive? Você vive pela fé ou pelas circunstâncias? Quando você está andando sobre os seus problemas, quando você está andando sobre as águas, que um raio cai de um lado, que você escuta um trovão do outro, você continua caminhando pela fé? Ou você caminha pelas circunstâncias? Será que existe uma pessoa que pode desestruturar a sua fé? Será que existe um povo que pode desestruturar a sua fé? Será que existem gigantes que podem desestruturar a sua fé?
Ele não, ele guardava no coração a palavra que ele tinha recebido do Senhor. Ele guardava no coração as promessas que Deus tinha feito para ele. Nós batistas temos a missão de conquistar a nossa pátria para Cristo. Não foi uma ideia nossa, é um propósito de Deus. Nós chegarmos até a última das ovelhas de Cristo. Tá? A missão dos batistas, a nossa missão com o nosso país só vai acabar quando nós encontrarmos a última ovelha de Cristo e ela entregar a sua vida a Jesus. Até lá, todo batista brasileiro tem uma missão, que é conquistar a pátria para Cristo. Essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão é de você, batista, que está nos acompanhando pela internet. Essa missão é nossa. Conquistar a nossa pátria para Cristo. Caleb tinha esta missão. Caleb tinha em mente que aquele monte, que aquela montanha seria conquistada por ele. Não importava as circunstâncias, não importava a sua força, mas ele sabia que ia conquistar, porque o Senhor estava com ele. Muitas pessoas perguntam: mas Deus, por que eu fui a primeira pessoa a me converter na minha casa? Por que eu sou o único crente no meio dos meus amigos de trabalho? Por que eu sou o único crente no meio dos meus amigos da rua? Existem montanhas para você conquistar. Existem montes para você conquistar. Talvez o seu monte não seja o monte de Caleb, mas seja a sua própria família para ser conquistada por você. Às vezes os seus colegas de trabalho, seus amigos da rua, os seus parentes próximos, os seus parentes distantes, e todos eles apresentam circunstâncias que fazem muitas pessoas dizer: esse aí nunca será conquistado para Cristo. Esse aí nunca vai entregar a vida dele para Cristo. Caleb não olhava para as circunstâncias, porque Caleb, ele olhava para Deus e não para os gigantes. Lembra do que ele falou? Eu sei que lá tem gigantes. Eu sei que lá tem gigantes, né? Ele fala isso no versículo 12, né? No versículo 12 ele diz, no 12... pronto, no 12. Agora, pois, me dá esse monte que o Senhor falou naquele dia, né? Pois naquele dia ouvistes que lá já tinham os anaquins, que eram gigantes, né? E grandes e fortes cidades. Grandes e fortes cidades, tá? Este monte, o Hebron, era chamado lá de Anaquim por causa de um gigante lá, que era o homem mais forte lá, né? O Anaquim e tal. Por isso ficou Anaquins, a turma do pessoal forte, bombado, gigante, né? Então, eu sei que lá tem povo assim. Eu sei das circunstâncias. Eu não estou indo de olhos fechados. Eu não estou indo de olhos vendados. É como se ele dissesse para você: você sabe que existem pessoas na sua família que vão te dar trabalho para ouvir falar de Jesus. Você sabe que existem pessoas na sua casa que vão te dar trabalho para ouvir você falar de Jesus. Você sabe que alguns dos seus amigos vão se esforçar com todas as suas forças para não receber a mensagem que você tem para dar para eles. Nós sabemos das circunstâncias. As pessoas que dizem assim: se eu soubesse que era assim, eu não teria abraçado essa missão. Se eu soubesse que liderar o ministério era assim, eu não teria aceitado o cargo de líder. Você não soube das circunstâncias, não sei porquê. O Senhor, ele não esconde as circunstâncias de ninguém. O Senhor falou: as circunstâncias não serão fáceis. O mundo vai odiar vocês, porque vocês terão uma missão: conquistar o mundo para Cristo. Então, as pessoas que nós devemos conquistar para Cristo são as pessoas que não gostam da gente por causa de Cristo. Então, são circunstâncias que você pode dizer assim: pastor, e como é que eu vou fazer isso? Como é que a gente vai conseguir? Caleb dizia assim: você vai conseguir. Você vai conseguir porque o Senhor está contigo. Você vai conseguir porque é uma missão do Senhor. Você vai conseguir porque o Senhor te enviou. Você vai conseguir conquistar sua família para Cristo porque o Senhor está com você nessa missão. Porque o Senhor quer que nós nos esforcemos para conquistar a nossa pátria para Cristo. Por isso que ele não olhava para as dificuldades. Ele via nas dificuldades oportunidades, né? É uma frase bem clichê, né? Mas ele via isso. Ele não desanimou de maneira nenhuma. Pastor, mas a gente está falando de alguém que é jovem, de alguém que é forte. Não, a gente está falando de um camarada de 85 anos.
Então, a idade não era problema para ele servir ao Senhor. Ele não via nele nenhum problema para servir ao Senhor. Ele disse: eu estou tão forte como antes, eu estou com tanto vigor como antes, eu estou com tanta vontade de conquistar como antes. Inclusive ele até diz, né, que está tão forte tanto para a guerra, versículo 11, tanto para a guerra como para sair, como para avançar, como para ir adiante. Aí eu pergunto você, Batista, cadê sua força? Cadê o seu ânimo? Cadê o seu vigor? Onde que está? Está com você aí? Está que nem Caleb? Tem alguém aqui já com 85 anos para dizer assim: eu estou tão forte como antes? Não tem. Quantos anos você tem para se sentir fraco? 20 anos? 30 anos se sentindo fraco? O camarada diz que está tão forte como quando tinha 40. Ele diz isso: eu estou tão forte como quando eu tinha 40. E tem pessoas de 35 anos: ah, mas é porque não dá, ah, mas é porque eu não consigo, ah, mas é porque eu não posso, ah, mas é porque eu não sei. Imagina Caleb aqui, né? Caleb ia pegar essas pessoas pela mão e dizer: vamos adiante, vamos em frente, ainda há muita terra para conquistar. Ainda existem muitas pessoas em Croatá para ouvir falar do Evangelho. Ainda existem muitos lugares de Croatá que não foram alcançados pelo Evangelho significante, pelo Evangelho genuíno, pelo Evangelho autêntico. Então Caleb, ele deixa esse exemplo para a gente. Circunstância nenhuma, nem a sua idade, certo? Nem os gigantes, nada fez com que ele retrocedesse. E ele ainda tinha mais uma coisa, certo? Ele não esperou ser chamado. Você percebeu isso no início do texto? Josué não chamou ele. Ele foi até Josué. E ele não foi chamado para conquistar, ele buscou mais um desafio. Ele foi atrás de mais um desafio. Ele chegou para Josué e ele: Josué, lembra do que o Senhor falou? Pois agora eu quero conquistar aquele monte. Pois agora eu assumo essa missão. Eu estou preparado. Eu quero cumprir. Eu quero ver se cumprir as palavras de Deus na minha vida. Eu quero isso agora. Então ele teve uma atitude proativa. Ele não ficou sentado num banco esperando uma voz do céu dizer, né: meu filho, tem um vizinho seu que precisa ouvir falar. Pega uma folha de papel, escreve aí o que você vai dizer. Não, ele simplesmente olhou para o lado e ele disse assim: está aqui o desafio. Eu aceito o desafio, porque este monte ainda não foi conquistado para Cristo. Quando você olha para o lado, na sua casa, seus vizinhos, como que você vê? Todas as casas já foram conquistadas por Cristo? Na sua rua, no seu trabalho, todos os funcionários já foram conquistados por Cristo? No seu círculo de amizade, todos os seus amigos? Ou ainda existem muitos amigos que precisam de Cristo? Ou ainda existem muitos vizinhos que precisam de Cristo? Ou ainda existem muitos colegas de trabalho que precisam de Cristo? Você está com vigor? Você vai continuar esperando? O que você quer do Senhor? O que você ainda espera do Senhor? Ele te comissionou, Ele te ordenou, Ele te passou o texto, Ele te passou o livro, Ele te passou o que falar, Ele te passou a missão. Ele disse que ia estar com você e Ele disse: está na hora, vamos seguir, vamos agir, porque ainda há muitas pessoas para ser conquistadas para Cristo. Ainda existem muitas pessoas. Sabe por que existe a primeira igreja batista em Croatá? Porque ainda existem muitos cidadãos em Croatá que precisam ser conquistados para Cristo. Ainda existem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho ser pregado. E ele não se aquietou, né? Esse foi o exemplo que ele deixou para a gente. Mas o que isso fala para a gente como igreja? O que isso fala para a primeira igreja batista em Croatá? O que isso fala para você que nos acompanha pela internet? O que isso fala para todos nós? A primeira coisa que isso fala e que deixa como lição para nós, já aplicando aqui o exemplo de Caleb, é que nós precisamos responder ao chamado do Senhor. O chamado já foi feito. Você está aqui porque você foi chamado. Ou você acha que você foi chamado para ser um simples membro de igreja? Se bem que o próprio termo membro de igreja já traz para você várias atribuições. Você acha que você foi chamado simplesmente para visitar? Você acha que você foi chamado simplesmente para estar aqui? Não, o Senhor tem um propósito para a sua vida. O Senhor tem um propósito para a vida de Daniel. O Senhor tem um propósito para a vida de Rebeca.
O Senhor tem um propósito para a vida de todos nós, certo? Ele tem um propósito firmado para a nossa vida por completo. Para a nossa vida por completo. Deus tem um propósito para nós. Ele tem um plano, por isso que Ele nos chama. Por isso que Ele nos chamou. Nós vimos isso na nossa escola bíblica dominical hoje, certo? Nós nos aproximamos de Cristo. Nós ouvimos o chamado de Cristo porque nós estávamos próximos dele, nós estávamos próximos deles porque nós fomos levados para próximo dele pelo Senhor. Então existe todo um plano que nos faz estar aqui esta noite, mas não é um plano seu, não é um plano do pastor, é um plano de Deus. Então, você já é um chamado, você já está sendo chamado. E o nosso chamado nessa campanha é justamente nós trabalharmos como agentes transformadores de vida. É nós trabalharmos para revitalizar a nossa igreja, para trazer uma nova vida, um novo ânimo, um novo vigor. É para que os nossos irmãos, para que nós, membros dessa igreja, nós possamos dizer uns aos outros: já faz 5 anos, já faz 10 anos, já faz 2 anos, mas eu estou com o mesmo vigor que no primeiro dia. Você não vai dizer como Caleb: estou com 85 anos e estou com o mesmo vigor. Mas você pode dizer: estou aqui faz 5 anos, estou aqui faz 10 anos, estou aqui faz 2 anos, mas estou com o mesmo vigor. Agora, o que nós não podemos ouvir é uma pessoa que está aqui há 2 anos, uma pessoa que está aqui há 5 anos, ter perdido o vigor de servir ao Senhor. Não dá, não pode, isso é inadmissível. Então nós precisamos trazer vida para a nossa missão, precisamos trazer ânimo para a nossa missão, precisamos revitalizar o nosso corpo e ocupar os espaços vazios em Croatá, ocupar os espaços onde Cristo ainda não está, espaços vazios de Cristo, não é espaços vazios de casa, espaços vazios de Cristo. Nós precisamos ocupar os espaços que estão vazios de Cristo. Como que a gente vai fazer isso? Alcançando os povos que ainda não foram alcançados, indo até as pessoas que ainda não foram atingidas por Cristo. Nós, mais do que ninguém que moramos na cidade, conseguimos identificar quem ainda não foi alcançado por Cristo. É uma missão nossa, essa é a nossa missão. Nós precisamos fazer, sabe o quê? Nós precisamos romper esta bolha chamada evangélicos. Às vezes os evangélicos vivem aqui numa bolha. Nós vivemos protegidos numa redoma. Quem entra para essa redoma está protegido. E eu não posso sair dela, porque se eu sair dela e entrar em contato com alguém que não está dessa bolha, eu posso ser contaminado. Certo? Posso ser contaminado. Então nós precisamos sair dessa bolha chamada evangelho. Certo? Vá, Deus abençoe, viu? Depois eu lhe visito lá, viu? Só que nós não podemos sair da bolha chamada evangélicos para entrar na bolha chamada mundo, chamada pecado. Quando eu falo sair da bolha chamada evangélico, é você se relacionar com a cidade, é você conhecer as pessoas, é você conversar com as pessoas, é você dar atenção aos habitantes de Croatá, é você amar as pessoas que moram nessa cidade, porque aí assim, dando atenção, se relacionando, amando, o evangelismo vai fluir. Essas pessoas, elas vão ouvir naturalmente o evangelho, elas vão ver o evangelho na sua vida. Vão ver o evangelho na sua vida. Então nós precisamos ir até elas. Nós precisamos sair dessa bolha. Lembra que Jesus quase foi envolvido por uma bolha como essa, né? Jesus estava lá com seus apóstolos, ministrando aos seus apóstolos. Mas chegou uma hora que Jesus disse assim, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui, porque eu tenho que ir para outros lugares, onde existem outras ovelhas que precisam me ouvir. Então, não é só na bolha evangélicos que existem ovelhas que precisam ouvir o Senhor. Não, existem pessoas nesta rua que precisam ouvir o Senhor. Existem pessoas naquela rua, existem pessoas na praça, existem pessoas do lado da sua casa, na sua própria família, que precisam ouvir falar de Jesus, que precisam ouvir o Senhor, que precisam entrar em contato
com o Senhor. E para que nós possamos assumir a nossa missão, para que nós possamos sair da nossa bolha, nós precisamos ter um compromisso com Cristo, nós precisamos assumir um compromisso com Cristo, nós precisamos assumir o compromisso dessa missão, o compromisso dessa campanha. Eu preciso assumir o compromisso de conquistar a minha pátria para Cristo, começando por Croatá. Essa é a nossa missão, esse é o nosso papel, essa é a nossa função neste lugar, conquistar a nossa pátria para Cristo, começando por Croatá. Começando por Croatá. Sabe por quê? Porque Deus está esperando Calebes modernos. Deus está à espera de Calebes modernos. Deus está à espera de homens e mulheres dispostos, de homens e mulheres sensíveis, de homens e mulheres prontos para avançar. Deus está chamando você, Ele está esperando esses homens. Sabe quem são esses homens? Eu e você. Somos nós, homens e mulheres que devem estar com todo o ânimo, com todo o vigor e dizer assim: sim, Senhor. Não importa a minha idade, não importa as circunstâncias, eu quero conquistar para o Senhor. Eu quero ver, Senhor, as tuas palavras se cumprindo através da minha vida. Eu quero ver joelhos sendo dobrados na nossa cidade. Eu quero conquistar a pátria para Cristo, começando por Croatá. Eu quero isso. Deus espera, certo? O Brasil ainda precisa ouvir. Muitos brasileiros ainda precisam ouvir a mensagem que Jesus transforma. Muitos cidadãos em Croatá ainda precisam ouvir a mensagem que Jesus transforma. E o desafio para a nossa igreja não é simplesmente atingirmos o nosso alvo. Não é simplesmente falarmos de Jesus para uma pessoa por semana. Não é simplesmente passarmos 7 dias em oração. O desafio para a nossa igreja é para que nós não sejamos apenas salvos, sentados e satisfeitos. O erro da igreja hoje é esse. A igreja está cheia de salvos, sentados e satisfeitos. Salvos, sentados e satisfeitos. Nós não podemos ser isso. Não existe, não dá para viver um cristianismo dessa forma. Não dá. Nós precisamos louvar ao Senhor. O desafio para você é: levante-se e conquiste. Levante-se, vá em busca da conquista. Levante-se, vá à luta. Comece pela sua família, comece pela sua casa, comece pelo seu trabalho, comece pelos seus amigos. Mas vá à luta, não se canse, não pare, não desanime. Olha o que Caleb falou. Eu tinha 40 anos quando eu recebi a missão, eu assumi a missão. Eu tenho 85 anos e eu estou em busca de uma nova missão. Eu quero uma nova missão. Eu quero conquistar, eu estou pronto para a guerra. Eu estou pronto para sair. Eu estou pronto para ir. Esse é o desafio, esta é a nossa missão, conquistar a pátria para Cristo. Amém?